E aí galera, beleza? Esse aqui é o terceiro vídeo, né, da parte de integral dupla. É o terceiro e último vídeo da parte teórica, tá? Depois a gente faz uns vídeos aí sobre exercícios. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o teorema da mudança de variável, ok? Então bora aqui para alguns conceitos. Você tem aqui uma função definida no plano, uma região do plano, uma região R do plano. Tá? E a gente quer calcular a integral dupla dessa função aqui sobre essa região, tá? Uma região qualquer. Tem uma região aqui em formato de um paralelogramo, né? Assim, uma posição não muito confortável. Essa região aqui é uma região um tanto quanto um pouco complicado de calcular a integral dupla, certo? Principalmente dependendo da função, ok? Mas ela é um pouco complicada essa região, porque você não tem como integrar em x e depois integrar em y, né? Você tem que quebrar essa região aqui em alguns pedaços para poder fazer para poder a integração ficar mais simples, tá? Então, algumas regiões são bem complicadas de você poder integrar. Então, ou seja, nem sempre é fácil de você conseguir calcular essa integral, né? Então, o que a gente faz? A gente vai usar o que a gente chama de teorema da mudança de variável. E como é que funciona esse teorema? Você tem aqui a nossa função f, uma função contínua, definida nessa região aqui, na reta, né? E o que a gente vai fazer é procurar uma outra função, tá? Uma outra função h, que esteja definida em uma região um pouco mais confortável, ou bem mais confortável. Em geral vai ser uma região retangular, tá? Essa função h, ela tem que ser invertível e tem que ser de classe C1. O que significa ser de classe C1? Significa dizer que as funções coordenadas dessa função h, elas têm derivadas parciais contínuos, tá? E essa função aqui, ela vai transformar essa região aqui nessa região. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Procurar uma função h que transforme, tá? Em geral, boa parte dos exercícios consiste nisso, certo? Procurar uma função h que transforme uma região retangular naquela região que foi dada para a gente poder calcular a integral da função f. Sendo que essa função h aqui, ela tem que cumprir essas duas condições, né? Ela tem que ser invertível e tem que ser de classe C1, ok? Bom, então como é que é a forma para calcular a integral dupla, né? Ou seja, a gente vai calcular a integral dupla da função f sobre essa região R. O que o teorema diz é que a gente não precisa calcular diretamente isso aqui, a gente pode calcular a integral dupla de f sobre a região R como? Da seguinte maneira: a gente calcula a função composta, certo? A gente determina aqui a composição de f com h, f composta com h, e, ó, f de h de uv, multiplicado pelo determinante da derivada dessa função aqui, ó, vezes o módulo, isso aqui é módulo, tá? Da derivada da função h. Bom, o que é? Isso aqui é a fórmula, certo? Isso sim, essa segunda integral aqui é calculada na região D. E aqui, né, nessa região retangular, ela é bem mais simples, né? Porque aqui você usa a integração iterada, né? Agora, como é que o que significa esse determinante aqui, né? O que significa essa derivada aqui? Essa derivada, né? Se você tem uma função h de uv, né? Do R2 no R2, então ela tem duas coordenadas, h1 de uv e h2 de uv. O que é a derivada dessa função? A derivada, nesses casos, né, de uma função c do R2 no R2, ela vai ser uma matriz, tá? E como é que a gente vai calcular a matriz? Na primeira linha, a primeira linha aqui da derivada vai consistir em quê? No gradiente dessa primeira componente aqui, ó, no gradiente de H1. E a segunda linha consiste no quê? No gradiente da função H2, ok? Simplesmente isso. O jacobiano da função H é o que a gente vai definir por determinante de H', ou seja, dessa derivada aqui. Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de jacobiano de H. Bom, seja R a região limitada por essas curvas aqui, né? Você tem 4 retas, e ele pede para a gente calcular a integral dupla
de xy sobre essa região R aqui, né? A região limitada por essas coisas. Como é que vai ficar, né? Como é que é essa região, certo? Se a gente olhar aqui primeiro, eu tenho que y igual a 2x, né? E y igual a 2x menos 2, essas duas funções aqui, elas são, essas duas equações aqui, né, representam duas retas paralelas, né? E a mesma coisa para essa daqui. Isso aqui também representa duas retas paralelas, tá? Então, se a gente for desenhar aquelas duas retas, né? Essa daqui, y igual a x e y igual a x mais 1, são duas retas paralelas. E as outras duas retas, né? Y igual a 2x e y igual a 2x menos 2, tá? Nós vamos ter o que aqui vai ser a origem. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. Esse outro ponto aqui de B, os pontos de interseção, tá? E aqui vai ser o ponto C. Como é que a gente calcula, como é que a gente determina esses pontos aqui? Por exemplo, esse ponto A aqui ele é determinado, né? Fazendo o quê? Resolvendo o sistema y igual a x, tá? Y igual a x com essa daqui, né? Y igual a 2x menos 2, tá? É o que a gente vai fazer para poder achar cada um desses pontos aqui, vai montar os sistemas. Então, para achar o ponto A, a gente vai fazer y igual a x e y igual a 2x menos 2, e a gente encontra que x igual a y igual a 2. Então, ou seja, o ponto A é o ponto 2, 2. Para achar o ponto B, a gente vai resolver o sistema y igual a x mais 1 e y igual a 2x menos 2, e vai achar x igual a 3 e y igual a 4. Para achar o ponto C, a mesma coisa, a gente vai achar esses valores aqui, x igual a 1 e y igual a 2, tá? Depois vocês fazem as continhas aí. E aí como é que vai ficar aqui? Você vai ter aqui o O, o A, o B e o C, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar agora, vai tentar procurar uma função H que transforme esse quadrado aqui, tá? Nessa região R aqui. Então, eu vou chamar esse quadrado aqui de D. Aqui eu tenho um quadrado unitário, certo? 1. E a gente quer uma função H que leve esse quadrado aqui, que transforme esse quadrado nesse retângulo aqui, nessa região retangular. Aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai procurar uma função linear, uma H de xy, que seja ax mais by, cx mais dy, que é uma função linear. E aí a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só voltar aqui, a gente vai querer que esse segmento aqui, ó, tá? Esse vetor aqui, ele venha nesse vetor aqui, ó, tá? Ou seja, o H de 1, 0 vai ser, tenha como resultado o H de 1, 0 seja A. E o H de 0, 1 seja o C. Tá? Então, se a gente fizer isso, é suficiente para que toda essa região aqui venha dentro dessa região aqui, tá? Porque esses dois vetores aqui são vetores LI, então você tem um vetor LI indo num vetor LI aqui, ó, dois vetores LI, né? Então, todos os pontos aqui dentro, eles vão corresponder a pontos aqui dentro por essa função. Então, vamos aqui. Aqui você tem a função H, uma função linear. E aqui eu quero que o H de 1, 0 seja A. E eu quero que o H de 0, 1 seja C. Tá? Então, o H de 1, 0 sendo A, né? Aqui você vai botar o que, ó? 1, 0 aqui. 1 no x, 0 no y. Então, vai ficar a primeira coordenada é A. E a segunda aqui, ó, 1, 0, a segunda coordenada é C. Mas como A é 2, 2, né? E aqui o A é 2, 2, certo? Que é o H de 1, 0 é 2, 2. Então o A você já tira que é 2, o C você tira que é 2, e a mesma coisa vale para cá. O H de 0, 1, quanto é o H de 0, 1? Você calcular 0, 1 aqui, ó. Então x vai ser 0, y vai ser 1. Então a primeira componente aqui vai ficar B, e a segunda componente aqui vai ficar D, né? 0, 1. Só que o C é 1, 2, né? Então a gente já tinha achado que o ponto C é o ponto 1, 2. Isso aqui não vai nos dar o quê? Então, só colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? O A é quanto?
O A é 2, o C é 2, o A é 2, então ficaria 2x. O B é 1, então fica 2x mais 1. O C é 2x. E o D é 2x mais 2y. Então isso aqui é a função h. Agora a gente já pode calcular a nossa integral, né? Só que antes a gente vai precisar calcular também a derivada, né? Como é que a gente calcula a derivada disso daqui? É o gradiente, na primeira linha fica o gradiente desse negócio, né? O gradiente disso aqui dá quanto? 2, 1, tá? Derivada em relação a x é 2, e a derivada em relação a y é 1. E o gradiente disso daqui dá 2, 2, né? E aí a gente calcula o determinante. O determinante é 2. Tem que pegar em módulo. Então, se fosse negativo, você pegaria em módulo. Para a gente poder, então, calcular a integral dupla da função f, a gente vai calcular como? F composto com a função h, módulo do determinante du dv. O D aqui, né, é a nossa região 0, 1, 0, 1. E aí é muito fácil agora calcular essa integral aqui dupla, né? Fica assim, aí você precisa calcular aqui, né, o f de xy, que é x vezes y, quanto é o nosso x agora aqui. Aqui vai ficar o h de xy, ou seja, aqui eu estou mudando, mas não faz diferença, certo? Colocar u, v ou xy, tanto faz. Então, quanto é o h de xy? É o f de 2x mais y, 2x mais y, 2x mais 2y, tá? Ou seja, então o que a função faz? O que a função f faz? Ela pega essa primeira coordenada e multiplica pela segunda, né? Então o f dessa coisa aqui vai pegar essa coordenada toda e multiplicar por essa, tá? Isso aqui vai nos dar 4x2 mais 6xy mais 2y ao quadrado. Ou seja, então isso aqui é o f de h do xy, tá? Então isso aqui é essa primeira parte aqui, ó, f do h de xy. Isso aqui a gente já tem, que é 2, né, ó. Então, como é que vai ficar? Então a integral dupla de r sobre a região R do produto xy, né, vai ser igual a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, tá? De quanto? Só voltar aqui, né, pra gente poder ver. 2, tá? Porque é o determinante, ó, certo? 2 vezes esse negócio aqui, tá? Então vai ficar 2, que é o determinante, isso daqui dx dy. Então a gente vai integrar isso aqui, que vai ficar isso, esqueci o dy aqui, e depois a gente vai integrar em, primeiro a gente vai integrar aqui primeiro em x e depois vai integrar em y, tá? Esqueci o dy aqui. Isso daqui, essa integral, você vai fazer de 0 até 1, né? As duas integrais aqui, as duas são de 0 a 1. E você vai obter esse negocinho aqui. E agora você vai integrar o resultado que você obteve aqui em y, tá? E a resposta aqui vai dar 7, tá? Então a gente vai ficando por aqui e em próximos vídeos a gente vai fazer alguns exercícios mais elaborados. Valeu, gente, até a próxima.